Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Meia de seleção finalmente deve jogar no Flamengo e isso já tem data para acontecer. Flamengo quer ex-tricolor nos moldes de Gabigol e Pedro. Varela é desejado por mais de um clube, saída do Flamengo está perto. Flamengo prepara chapéu em rivais por zagueiro da Europa. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O garoto Wesley encerrou a temporada pelo Flamengo em baixa devido às atuações na reta final do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Flamengo vê o lateral direito valorizado e não à toa definiu um preço para negociar o garoto caso cheguem propostas. Segundo informações divulgadas pelo portal torcedores.com, o Flamengo estipula receber entre 12 a 15 milhões de euros em uma possível venda do Wesley, ou seja, o valor desejado pelo Flamengo é entre 64 e 80 milhões de reais na cotação atual. Além do valor mínimo estabelecido para uma possível transferência, a ideia do Flamengo é negociar apenas 80% dos direitos econômicos do Wesley. E dessa forma o clube vai permanecer com os outros 20% com o objetivo de lucrar ainda mais em futuras vendas. Recentemente, clubes da Premier League, como o Crystal Palace da Inglaterra, sondaram a situação do Wesley no Flamengo. Além disso, outros dois times também estão de olho no lateral. São ingleses, é o Brighton e o Wolverhampton. O jogador, vale lembrar, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Apesar de ter fechado o Brasileirão em baixa, o Wesley encerrou a competição como líder em desarmes do Flamengo, obtendo uma média de 2,1 por jogo. E também liderou o ranking de interceptações com 1,1 por confronto. Aos 20 anos, o Wesley foi alçado ao time profissional do Flamengo nessa temporada. O jogador ganhou espaço no Flamengo após a chegada do técnico Sampaoli, que fez o jogador titular da lateral direita. O Wesley fechou o ano de 2023 com 54 jogos, dos quais foi titular em 44. Além disso, marcou 2 gols e deu uma assistência. Aí eu te pergunto, você acha uma boa vender o Wesley agora? Coloca aí! Manchete: meia de seleção finalmente deve jogar no Flamengo e isso já tem data para acontecer. Alguns nomes vêm sendo especulados nos bastidores, dentre eles o do meia Oscar, atualmente no futebol chinês. De acordo com o portal local, primeira página, após cumprir o contrato com o Xangai Port, que vai até o final de 2024, o próximo destino do jogador deve ser mesmo o Flamengo. Durante a entrevista, o agente do Oscar, Juliano Bertolucci, cravou sobre o futuro do jogador. Aspas, Oscar vai continuar na China até novembro de 2024. Se retornar ao Brasil na próxima janela de transferências, o próximo clube que o Oscar vai jogar é o Flamengo. O Bertolucci ainda descartou a possibilidade do Oscar jogar em outra equipe no futebol nacional. Aspas, em relação aos rumores sobre o Internacional, eles não têm chance. Oscar chegou a um acordo verbal com o Flamengo nessa janela de transferências. Se retornar ao Brasil na próxima janela de transferências, ele vai jogar no Flamengo. Fecha aspas. O Oscar tem 32 anos, 1,79 de altura, é um meia ofensivo que também pode jogar de ponta esquerda ou até mesmo de meia central. É destro e já fez 48 jogos pela seleção brasileira com 12 gols marcados. Ele tem contrato com o Xangai Port até 30 de novembro de 2024 e o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 5 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Oscar no Flamengo? Coloca aí! O lateral direito Guilherme Varela despertou interesse no mercado de transferências e pode deixar o Flamengo. Intermediários sondaram o rubro-negro em busca de informações sobre o salário e o valor de compra do jogador uruguaio de 30 anos. Os clubes que os empresários representam não foram revelados, mas o Flamengo vai avaliar uma saída do jogador em caso de uma proposta oficial. O nome do lateral foi especulado como possível reforço do River Plate da Argentina. E, além disso,
o presidente do Peñarol já manifestou o desejo de contar com ele em seu elenco. O Varela chegou ao Flamengo no segundo semestre de 2022, mas ainda não conseguiu se firmar no elenco. Por outro lado, teve pequena sequência, terminou aí a temporada de 2023 como titular da equipe do técnico Tite. Ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. No total, o lateral uruguaio soma apenas 27 partidas com o manto sagrado e ainda não marcou gols. Ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo em 2022. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve vender o nosso querido Varela? Coloca aí! O Flamengo identificou carências em seu elenco e vai forte no mercado de transferências para iniciar 2024 com força total. Após o Tite pedir um ponta-direita, o Mengão tenta fechar com o ex-fluminense Luiz Henrique, do Real Betis, e o clube já vai tentar a sua contratação nos mesmos moldes do Pedro e do Gabigol. A intenção do Flamengo é negociar com o clube espanhol um empréstimo de compra, com opção de compra, assim como fez com os atacantes em 2019 e 2020. O Real Betis, por sua vez, dá prioridade para uma venda, mas, de acordo com informações do GE, não descarta negociar o Luiz Henrique no formato sugerido pelo Mengão. O Flamengo pagaria um valor pelo empréstimo do Luiz Henrique, que seria abatido futuramente em caso de uma compra definitiva. E dessa forma, o clube só decide se irá fazer um investimento maior após o período em que o jogador estiver cedido. Revelado pelo Fluminense, o jogador se destacou pelo clube carioca em 2020 aos 18 anos. Em agosto de 2022, o Real Betis veio ao Brasil e contratou o jogador por 8 milhões de euros fixos em uma transação que poderia chegar aí aos 13 milhões de euros. Pelo clube espanhol, foram 60 jogos, 4 gols e 9 assistências. Contratado no início da temporada, o Luiz Henrique ganhou espaço rapidamente no time espanhol. No seu terceiro jogo, o atacante já se transformou numa peça muito importante no time do treinador Manuel Pellegrini e terminou a temporada espanhola com 43 jogos, 27 deles como titular. Nessa temporada, ele acabou perdendo espaço depois de uma contusão e um caso extracampo. Em setembro desse ano, início da temporada 23-24, o Luiz Henrique sofreu uma lesão muscular, o que o deixou fora por um mês. E, além disso, o jovem de 22 anos também se envolveu numa grave polêmica envolvendo aí apostas esportivas. O atacante vive situação parecida com a do Paquetá e ainda está sendo investigado. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Luiz Henrique? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Manchete, Flamengo prepara chapéu em rivais por zagueiro da Europa. O monitoramento do Departamento de Scout do Flamengo, que vem prospectando as possibilidades de boas contratações, não para. E, embora Ortiz seja um nome já garantido, a zaga do Flamengo pode ganhar mais contratações. Isso porque o Mengão pretende reformular o setor, já que o Rodrigo Caio se despediu do clube e o Davi Luiz tem grandes chances de sair também, como é o caso também do Pablo. E por isso, um nome ganhou força no Flamengo nessa sexta-feira. Trata-se do zagueiro Lucas Fasson, atualmente no Lokomotiv da Rússia desde 2022, quando foi vendido pelo Atlético Paranaense por 3 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação atual. A informação é do jornalista Fábio Aleixo e também reverberou na coluna do Fla. O Lucas Fasson é cria da base do São Paulo, onde despontou no profissional em 2019. Em 2020, ele se transferiu para o Desportes La Serena, do Chile, e retornou para o Brasil em 2021 para atuar pelo clube paranaense. Entretanto, não é apenas o Flamengo que colocou o jogador no seu radar, porque o Internacional e o Corinthians também estão no páreo e já realizaram sondagens pelo zagueiro, que atualmente está atuando lá no Lokomotiv Moscou.
O contrato dele com o time da Rússia vai até 2026. Vale ressaltar que o Lucas Fasson tem 22 anos, 1,87 de altura, é um zagueiro canhoto que também pode jogar de lateral esquerdo ou até mesmo de volante. Tem contrato com o Lokomotiv até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 3,5 milhões de euros, 18,7 milhões de reais na cotação atual. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Lucas Fasson? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Júnior Dias, de Goiânia. Alô, meu amigo Milton Calixto. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Marcos Martins. Parabéns pelo seu aniversário, meu querido, que é hoje, 5.2, um garoto. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, Marcos. Comemore bastante o seu dia, garoto. Parabéns, Marcos Martins. Não esquece de mandar um pedaço desse bolo para mim. Tamo juntos, garoto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o nosso canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!